Tem gente que não quer apenas te ver errando, quer te ver destruído, desacreditado, envergonhado, quer que você desista, que se arraste, que prove o gosto amargo da derrota. E o pior, muitas vezes, essas pessoas são as que você mais ajudou. Já sentiu isso? A sensação de ter sido alvo de inveja, sabotagem ou traição por alguém que você jamais imaginaria. E agora você está aqui com um nó na garganta, tentando entender como virar esse jogo. Como calar a boca de quem te apontou o dedo e disse: "Você não vai conseguir." Não se engane, quem tentou te derrubar não quer apenas vencer, quer que você sinta que perdeu. Mas existe uma maneira de devolver tudo sem gritar, sem se explicar, sem cair no jogo sujo. Existe um caminho que os grandes sábios já trilharam, silencioso, poderoso e quase invisível. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Cada palavra desse vídeo foi feita para quem cansou de ser humilhado, subestimado e ferido por dentro. O que ninguém te conta é que a verdadeira resposta não está em se vingar com palavras afiadas ou atitudes impulsivas. Está em algo muito mais inteligente, mais elegante, mais letal. O crescimento que vem do silêncio. A estratégia que transforma feridas em armaduras e críticas em combustível. E não importa se hoje você está em pedaços, o que você vai aprender aqui vai te colocar de pé, mais frio, mais forte, mais temido. Neste vídeo, você vai descobrir como provocar o maior silêncio da história. Aquele em que seus resultados falam tão alto que seus inimigos não têm mais coragem de pronunciar seu nome. E isso começa agora, mas só para quem tiver coragem de encarar a verdade, abandonar a vitimização e se preparar para uma virada de vida que vai ecoar por muito tempo. Então, se você já foi ferido, rejeitado, sabotado ou até mesmo humilhado, fique até o fim. Não pule nenhuma parte. Cada segundo desse vídeo é uma peça fundamental no plano que vai fazer você dar a volta por cima, como nunca antes. Se inscreva agora, ative o sininho, curta esse vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe com quem precisa de força. E acesse o conteúdo especial que está no comentário fixado. A dor de ser traído ou sabotar seus sonhos. Tem algo que destrói mais do que o fracasso. É ser empurrado para ele por alguém em quem você confiava. A traição não vem de estranhos. Vem de quem teve acesso à sua confiança, aos seus medos, aos seus sonhos. E quando esse alguém decide virar contra você, o golpe não é só externo. Ele é interno. É um silêncio pesado. Um sentimento de injustiça misturado com raiva e desilusão. A mente entra em colapso tentando entender por quê. E a dor disso é paralisante. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu sou fraco? Será que mereci? Será que eu realmente sou tudo o que essa pessoa me disse nas entrelinhas, com olhares ou palavras carregadas de veneno? É nessa hora que muitos desistem, caem, se calam, mas não no silêncio da sabedoria, e sim no silêncio do abandono. É aí que está o erro. Transformar a dor em muros, em vez de transformá-la em estrutura. A filosofia estoica ensina que o sofrimento só tem poder quando você o interpreta como algo absoluto. Mas como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, não é a traição em si, mas o peso que você dá a ela que te afunda. Quando você entende isso, o jogo começa a mudar. Você para de buscar explicações de quem não tem nem capacidade emocional para te compreender e começa a se reorganizar por dentro. Imagine se cada crítica virasse uma ferramenta, se cada golpe virasse um degrau. É isso que quem tentou te destruir nunca esperaria. Porque esperam que você responda no impulso, com escândalo, com exposição. Mas quando você começa a se reconstruir em silêncio, a surpresa é maior do que qualquer ataque verbal. Você começa a ser temido não pelo que diz, mas pelo que está construindo. E ninguém sabe exatamente o que é.
só sentem o impacto. E aqui está a primeira grande virada. Pare de se perguntar, por que fizeram isso comigo? E comece a pensar, o que eu posso me tornar por causa disso? Essa troca de pergunta tira o foco do que você perdeu e coloca o foco no que você vai ganhar. O sofrimento se transforma em força, a ferida se transforma em alerta, o caos se transforma em plano. E esse é o primeiro sinal de que quem tentou te destruir não teve sucesso, teve utilidade. Você não vai calar ninguém na gritaria, vai calar com estrutura, com presença, com um brilho que não pede permissão, nem precisa de aplausos, com atitudes que gritam tão alto que a única resposta possível é o silêncio de quem tentou te sabotar. E isso começa com a decisão de não deixar a traição te definir, mas sim te redirecionar. Você está pronto para esse novo caminho? Porque no próximo tópico vamos revelar o que realmente está por trás das falas e atitudes de quem tenta te diminuir e como usar. Às vezes, quem te ataca não está realmente falando com você. Está falando com os próprios fracassos, as próprias inseguranças, os próprios medos, mas usando você como espelho. Toda provocação, por mais cruel que pareça, diz muito mais sobre quem ataca do que sobre quem recebe. E entender isso muda tudo. Você para de levar para o lado pessoal e começa a enxergar a dor escondida por trás da arrogância alheia. E isso, por mais estranho que pareça, te dá poder. Insegurança mal resolvida se disfarça de crítica ácida. Inveja reprimida vira julgamento. Medo do próprio fracasso se transforma em deboche sobre o seu sucesso. Quando alguém te provoca, na verdade, está tentando te puxar para o mesmo buraco onde essa pessoa já está. E se você reage da forma esperada, com raiva, com fúria, com ressentimento, você entra no jogo. Um jogo onde o outro sempre vence, porque já está acostumado a sobreviver na lama. A sabedoria está em observar, respirar e, mais do que isso, enxergar além da superfície. Quando Marco Aurélio escreveu: "O melhor modo de se vingar é não se assemelhar ao ofensor", ele estava dizendo: não desça até lá. Deixe que o outro se afogue no próprio veneno. Você não precisa provar nada. Quem precisa se justificar demais mostra que ainda está tentando se convencer. E você já está num estágio acima disso. Agora, pense com clareza. Da próxima vez que alguém tentar te humilhar ou zombar de você, pergunte-se em silêncio: o que essa pessoa está tentando esconder com esse ataque? Isso tira o foco da dor e te coloca numa posição de observador estratégico. E quando você observa em vez de reagir, você domina. Passa a entender o outro como peça previsível, e previsibilidade significa vantagem. Quem provoca quer ver explosão. Mas quando você devolve com frieza e presença, você quebra o padrão. O agressor se sente perdido, desarmado, porque a força dele vinha da sua reação. Se você não reage, ele fica com o próprio vazio. E esse é o começo da virada. Sua mente, antes carregada de emoções, começa a operar com lógica. Você para de ser marionete emocional de terceiros e passa a ser autor da própria narrativa. Agora, algo importante. Não confunda calma com passividade. O estoico não aceita injustiça. Ele apenas não permite que a injustiça o transforme em alguém pequeno. E esse é um erro comum, reagir de forma tão intensa que você se torna pior do que quem te atacou. Quando você domina a arte de não ser afetado, começa a provocar o silêncio mais incômodo que existe, o silêncio da indiferença estratégica. No próximo tópico, você vai entender o que essa reação impulsiva custa, emocionalmente, socialmente e até na sua imagem pessoal. Vamos falar sobre o preço invisível de se explicar demais, defender demais e se desgastar tentando provar o que, na verdade, ninguém. Quando você responde a todo ataque, quando tenta se justificar a cada crítica, algo começa a se perder. E não é só a sua energia, é sua autoridade, sua presença.
sua essência. A tentativa constante de se explicar transforma você numa caricatura emocional. Alguém que parece estar sempre se defendendo, como se estivesse permanentemente no banco dos réus. E isso gera uma imagem de fraqueza, como se você precisasse da aprovação de quem nem sequer tem o direito de te julgar. Existe um desgaste invisível que poucas pessoas percebem, o de lutar guerras que nem deveriam ter começado. Cada explicação que você dá para quem já decidiu não ouvir rouba uma parte da sua paz. Cada discussão que você entra para corrigir uma injustiça apenas alimenta o ego do provocador. E no final, quem fica esgotado, desacreditado e perdido é você, não quem te atacou. Isso porque o mundo não premia quem grita mais alto, mas quem permanece de pé quando todos esperavam ver caído. Sêneca dizia que a raiva, se não for contida, é mais prejudicial ao que a sente do que ao que a provoca. E aqui entra uma lição profunda. O verdadeiro poder não está na resposta, está na ausência dela. Quando você não reage, você mostra que o ataque não te atingiu. E isso é insuportável para quem vive de provocar reações. Mas entenda, isso não é sobre engolir sapos ou fingir que nada aconteceu. É sobre escolher onde sua energia vai ser usada. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Quem precisa de explicações o tempo todo já decidiu que não vai te respeitar. Então, por que continuar tentando provar algo para quem não tem sequer maturidade emocional para reconhecer? A verdade é que, quando você se defende demais, cria uma dependência emocional da opinião alheia. E quem depende da opinião dos outros para se sentir seguro está sempre vulnerável. Você se torna refém do julgamento externo, e isso aos poucos destrói sua clareza, sua força, sua autonomia. A liberdade começa quando você entende que não precisa se justificar. Basta ser, basta construir, basta continuar. E é nesse exato ponto que algo muda dentro de você. Quando você para de responder e começa a agir. Quando escolhe o silêncio não como fraqueza, mas como estratégia. Porque a melhor forma de destruir uma crítica não é com argumentos, é com progresso. E é aí que entramos na primeira ação prática dessa virada. Vamos respirar e seguir com algo que poucos têm coragem de aplicar na vida real. O poder de parar, analisar com frieza e dominar o próprio impulso. É o primeiro movimento da sua nova estratégia. No exato momento em que você é provocado, algo acontece dentro do seu corpo. O coração acelera, os músculos tensionam, a mente começa a formar argumentos a 1000 por hora. É o instinto de defesa, mas o que separa os impulsivos dos sábios é a capacidade de não obedecer esse impulso. E isso começa com algo simples, mas extremamente poderoso: respirar. Um respiro profundo pode ser o espaço entre o desastre e o domínio, entre a reação e a resposta inteligente. Essa pausa é onde você reassume o controle. Quando você respira antes de agir, você recupera o poder de escolha. E nesse intervalo silencioso, você observa, avalia, analisa. Enquanto o outro espera uma explosão, você oferece silêncio. E esse silêncio confunde. Ele quebra a expectativa de quem esperava te desequilibrar. Você se torna imprevisível e, por isso, perigoso. Porque agora, ninguém sabe o que você vai fazer. E isso gera desconforto em quem achava que estava no comando. Respirar em silêncio não é fugir do confronto. É construir sua resposta de forma estratégica. Quando Epicteto dizia que quem é livre em sua mente não se ofende facilmente, ele se referia exatamente a esse espaço interior onde você observa a situação sem deixar que ela te domine. Você não precisa responder no calor, precisa responder no controle. E muitas vezes a melhor resposta ainda será o silêncio, não como ausência, mas como provocação refinada. Você se lembra da última vez que respondeu algo no impulso e se arrependeu depois?
Provavelmente você se sentiu vencido, como se tivesse caído numa armadilha emocional. É disso que estamos falando. A sua primeira arma não é a palavra nem o gesto, é a pausa, a respiração. É nesse segundo de controle que você vira o jogo, porque quem respira em silêncio pensa com clareza, e quem pensa com clareza age com precisão. Essa técnica simples começa a te tornar alguém que observa mais do que fala, que reage menos e age melhor, que escolhe quando e como vai lidar com cada ataque. E nem sempre será com uma resposta direta. Muitas vezes será com um olhar, com um sorriso leve, com uma ausência calculada. Porque o silêncio, quando bem usado, é mais barulhento do que qualquer grito. Agora que você já entendeu como dominar o impulso, vem o segundo estágio: transformar toda essa energia de provocação e dor em combustível puro. É aqui que você começa a usar o ataque a seu favor, e ninguém verá isso. Toda dor tem um propósito escondido. O problema é que, na maioria das vezes, a gente só vê a dor, e não o que pode nascer dela. A pessoa te ofende, te humilha, te provoca, e tudo o que você sente é raiva, vergonha, indignação. Mas e se você mudasse o olhar? E se, ao invés de absorver o ataque como veneno, você transformasse em gasolina? A provocação que deveria te quebrar passa a te construir. Não é mágica, é reenquadramento mental. É olhar para o mesmo fato com uma nova consciência. A maioria das pessoas interpreta o ataque como uma prova de que estão erradas ou frágeis. Mas, na verdade, muitas vezes, ele vem justamente porque você está começando a se destacar, porque seu crescimento incomoda, porque sua presença ameaça. Marco Aurélio já dizia: o que atrapalha o caminho, torna-se o caminho. Ou seja, o obstáculo não é algo a ser evitado, é o que vai te levar exatamente onde você precisa chegar. Se você tiver coragem de encarar. Agora pense, toda vez que te disseram que você não ia conseguir, que você era fraco, louco ou insuficiente, se ao invés de se retrair, você tivesse usado isso como uma alavanca emocional, o problema não é ser atacado, é não saber usar o ataque como impulso. O reenquadramento é isso, pegar a frase destrutiva e transformá-la em desafio pessoal. Ah, é? Então espera para ver, mas não em tom de raiva, em tom de promessa silenciosa. Essa transformação interna é o que separa quem afunda de quem acende. Você não muda o mundo ao seu redor, mas pode mudar como enxerga o que te atinge. E essa mudança cria uma blindagem poderosa. Sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um quartel de estratégias, onde cada dor vira plano, cada provocação vira meta, cada queda vira reinício, agora mais frio, mais consciente, mais letal. Mas atenção, não confunda isso com orgulho ferido. Reagir para provar algo a alguém ainda te mantém preso à expectativa externa. O verdadeiro reenquadramento é quando você transforma tudo em desafio interno. Você não está mais tentando calar o outro, está tentando mostrar a si mesmo do que é capaz. E isso é mais poderoso do que qualquer revanche, porque agora tudo que vier contra você vira ferramenta, inclusive o que antes te machucava. É nesse ponto que sua presença começa a mudar. Sem precisar falar nada, você carrega um ar de determinação silenciosa que incomoda. As pessoas sentem, mas não entendem. O inimigo percebe, mas não sabe como contra-atacar. Porque agora você não está reagindo, está construindo. E quem constrói no silêncio prepara a resposta mais mortal de todas, o próprio resultado. E é justamente aí que entramos em um dos elementos mais transformadores de todo esse processo. Quando você deixa de buscar respostas verbais e passa a responder com algo que ninguém pode refutar, resultados. Você pode passar horas debatendo, tentando convencer os outros do seu valor. Pode se justificar, se explicar, se defender. Mas a verdade é dura. Ninguém ouve com atenção quem está na defensiva. Agora, resultados.
Esses ninguém ignora. Eles falam quando você escolhe o silêncio. Eles gritam quando você cala. Eles aparecem sem precisar de anúncio. E quando aparecem, colocam cada provocador no devido lugar, sem você precisar mover um dedo a mais. O problema é que na ânsia de provar algo, a maioria se perde no discurso. Gasta energia com palavras quando deveria estar investindo em ação. Você não precisa dizer que está vencendo, crescendo, mudando. Basta focar no que realmente importa. Porque mais cedo ou mais tarde, os números falam, o corpo muda, a postura impressiona, a mente evolui. E nesse momento, quem te desprezou sente algo que não consegue esconder. O incômodo de ver que você venceu sem pedir aplausos. Epicteto, com sua sabedoria implacável, dizia que não se vanglorie das coisas que você ainda não viveu. Ele estava nos alertando, o verdadeiro poder não está no que você fala sobre si mesmo, mas no que os outros veem, mesmo quando você está em silêncio. Então pare de querer provar com argumentos. Prove com atitudes, porque quando sua evolução se torna visível, o ataque perde sentido, a crítica morre no ar, o julgamento se dissolve. Agora imagine isso na prática. Enquanto estão comentando sobre sua queda, você está se levantando. Enquanto zombam da sua aparência, você está treinando. Enquanto te chamam de fracassado, você está estudando, se desenvolvendo, crescendo em silêncio. E quando perceberem, já vai ser tarde demais. Você terá se tornado tão grande que o ataque deles parecerá pequeno demais para ter qualquer efeito. É nesse ponto que o seu crescimento começa a se tornar algo quase doloroso para quem torceu contra. Porque eles não têm mais como negar. E pior, não têm mais como te alcançar. Porque, enquanto eles falavam, você agia. Enquanto te subestimavam, você construía. E essa construção é impossível de apagar. Ela é concreta, ela é visível. Ela é a prova de que quem tenta te destruir só te fortaleceu. Você quer calar quem te provocou? Não discuta. Trabalhe em silêncio. Cresça em silêncio, melhore em silêncio e deixe que sua vida se torne o argumento mais poderoso que existe, o sucesso real. E agora que você entendeu o poder de uma resposta invisível, vamos mergulhar num território ainda mais forte, o campo onde você se torna imbatível, o hábito de construir em silêncio todos os dias sem dar nenhuma pista. Existe algo que incomoda profundamente quem vive para criticar. Não saber o que você está fazendo. O silêncio bem conduzido gera um tipo de tensão que a curiosidade do outro não consegue suportar. Quando você some das discussões, das redes, dos jogos de poder e começa a agir nos bastidores, nasce um tipo raro de autoridade, aquela que não depende de plateia. Quem constrói no silêncio cria mistério. E o mistério, meu amigo, gera respeito. O segredo está na consistência. Não adianta apenas sumir. Você precisa estar trabalhando enquanto ninguém vê. Porque o silêncio vazio é só fuga, mas o silêncio cheio de disciplina é estratégia. Imagine, todo dia, enquanto falam de você, você treina, estuda, trabalha, aperfeiçoa. E ninguém sabe, ninguém vê. Só que esse trabalho invisível vai criando algo que nenhuma crítica consegue apagar. Progresso. E o progresso, por menor que seja, quando sustentado no tempo, vira um colosso. É como construir um império por baixo da terra. Os inimigos estão rindo, porque acham que você desapareceu. Mas na verdade, você está mais ativo do que nunca. Sêneca dizia que a sorte favorece o espírito preparado. E é isso que você está fazendo, se preparando em silêncio para um retorno tão forte que nem será necessário anunciar. Sua evolução vai se revelar por si só, no seu corpo, na sua fala, no seu olhar, na sua postura. Essa é a beleza da construção silenciosa. Ela é irritante para quem esperava te ver desesperado, reagindo a tudo, tentando provar que ainda está vivo. Mas você não está apenas vivo, você está renascendo.
E quem renasce com estratégia volta irreconhecível, volta inacessível, volta temido, porque ninguém consegue entender como você conseguiu se reconstruir tão rápido, tão frio, tão forte. Mas existe um desafio aqui: resistir à vontade de mostrar tudo antes da hora, de jogar na cara o progresso, de esfregar o crescimento. Esse impulso de provar é humano, mas também é um sinal de fraqueza. O verdadeiro mestre permanece em silêncio até que sua presença fale sozinha, porque quando o resultado chega, ele não precisa de legenda. Ele simplesmente ocupa o espaço, impõe respeito, encerra qualquer discussão. Você quer que sua volta seja memorável? Então não anuncie, construa, todo dia. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pouco, mesmo que ninguém reconheça. Porque a consistência silenciosa é a arma mais subestimada do mundo. E agora que você sabe disso, chegou o momento de tornar essa evolução ainda mais profunda, usando as palavras de um dos maiores sábios da história para guiar sua mente e manter sua força intacta. Quando tudo parece perdido, quando os olhares te atravessam como se você fosse invisível, quando até quem dizia estar do seu lado começa a se afastar, é nesse momento que o estoico de verdade se revela. Sêneca, com sua clareza brutal, disse: a verdadeira bravura é continuar quando todos duvidam. E se você está aqui agora, sentindo o peso de ter sido desacreditado, essa frase não é só um ensinamento, é um chamado. Continuar quando ninguém acredita em você não é um ato de teimosia, é um ato de coragem. Porque seguir em frente sem aplausos, sem apoio, sem garantias, exige uma força que poucos têm. E talvez, hoje, o que mais te pesa não seja o ataque em si, mas o abandono, o silêncio daqueles que você jurava que estariam ao seu lado, a dúvida de quem dizia te amar, a frieza de quem se aproveitou da sua queda para te enterrar ainda mais fundo. Mas é nesse exato ponto que você tem uma escolha. Ou você desmorona junto com as expectativas dos outros, ou você se reconstrói sem pedir mais permissão. O que Sêneca nos ensina é que a verdadeira força não está em ser aplaudido, está em não precisar de aplauso algum. Você continua porque sabe que pode mais, porque algo dentro de você ainda pulsa, porque mesmo ferido, você se recusa a se render. E isso assusta quem te subestimou. Quando você continua, apesar da dúvida dos outros, você começa a se tornar uma ameaça silenciosa. Você sai do radar, e toda vez que alguém lembrar do seu nome, vai fazer isso com um leve desconforto. Será que ele ainda vai voltar? Esse incômodo é a prova de que você está no caminho certo, porque o silêncio da dúvida alheia é o som da sua preparação. E quanto mais desacreditado você for, mais impressionante será a sua virada. Você já parou para pensar que os que mais te criticaram, no fundo, têm medo da sua versão completa? Medo de você curado, inteiro, sem as feridas abertas que te mantinham vulnerável. E por isso te atacaram, porque sabiam que, se você se fortalecesse, ninguém mais seguraria seu crescimento. Então use essa dúvida deles como combustível. Continue, em silêncio, sem anúncio, sem plateia, apenas continue. E à medida que você segue, um novo tipo de confiança nasce dentro de você. Uma confiança fria, sólida, que não precisa de reforço externo. Você para de querer convencer o mundo e começa a dominar o próprio mundo interno. E é aí que o jogo vira de verdade. Porque quem domina o próprio espírito, domina qualquer situação. E é esse espírito que vamos nutrir agora, elevando ainda mais sua evolução silenciosa, com a prática da surpresa, com o choque causado por um progresso tão inesperado que não deixa espaço nem para resposta. Nada desarma mais um inimigo do que ser pego de surpresa. Crescer em silêncio não é apenas uma forma de se proteger. É uma maneira estratégica de preparar o golpe final sem que ninguém perceba. Enquanto eles riem da sua ausência,
zombam do seu silêncio e acreditam que você desapareceu. Você está construindo, tijolo por tijolo, hábitos, rotina, disciplina, visão. E um dia, sem aviso, você ressurge, não com palavras, mas com resultados tão visíveis que o único som possível é o silêncio deles. Essa surpresa é letal, porque ela vem sem aviso. Você não precisou se justificar nem dar satisfação. Você simplesmente apareceu, mais forte, mais lúcido, mais inteiro. E aí vem o choque, porque eles estavam distraídos esperando você fracassar. Eles não viram os dias em que você treinou no cansaço, os livros que você leu no silêncio, as vezes que você caiu e se reergueu sem ninguém notar. Eles só veem o produto final, e isso é insuportável para quem te queria derrotado. Não há defesa contra o inesperado, e quando o progresso é silencioso, ele se transforma em ataque surpresa. O mundo, acostumado ao barulho dos que prometem e não entregam, se assusta com quem entrega sem prometer. Sêneca nos lembra que a vitória mais segura é aquela que vem sem alarde. E é essa vitória que você está construindo agora. Uma vitória que não precisa de likes nem de provas. Só de constância, só de direção. Enquanto muitos perdem tempo tentando parecer fortes, nas redes sociais, você vai se tornando forte na vida real. Enquanto eles contam vantagem, você acumula experiência. Enquanto se perdem em discursos, você foca na execução. E quando os caminhos se cruzarem, a diferença será tão brutal que eles não terão escolha a não ser reconhecer, mesmo que silenciosamente, que você venceu. E a beleza disso tudo é que você não precisa revidar, não precisa jogar na cara, nem expor ninguém. O seu crescimento já é resposta suficiente, porque o verdadeiro poder está em não precisar mostrar poder algum. Ele simplesmente se manifesta. No seu olhar mais firme, na sua fala mais objetiva, na sua ausência mais notada do que qualquer presença barulhenta. Esse é o tipo de virada que não se anuncia, se revela. E agora que você entendeu como construir essa surpresa estratégica, chegou a hora de afiar ainda mais suas habilidades, dominando a arte de falar pouco, mas falar com precisão. Quando necessário, sua fala deve cortar como navalha. O silêncio é poderoso, mas chega um momento em que você precisa falar. E quando esse momento chegar, suas palavras devem ser como flechas, certeiras, rápidas e impossíveis de ignorar. Comunicação assertiva não é sobre falar alto, é sobre falar com clareza, sem hesitação e sem rodeios. É dizer exatamente o que precisa ser dito, no tom certo, com a firmeza de quem sabe quem é e o que representa. Quem fala com domínio, cala sem gritar. Só que, para a maioria das pessoas, isso é extremamente difícil, porque falar com assertividade exige duas coisas: autocontrole e convicção. Autocontrole para não deixar a emoção transbordar e manchar sua mensagem. Convicção para sustentar o que está dizendo, mesmo que ninguém concorde. A maioria fala muito quando está insegura. Quem está seguro fala pouco, e quando fala, todo mundo escuta. Epicteto dizia que devemos primeiro aprender o significado do que dizemos e só depois falar. Essa é a chave da assertividade. Consciência total do que está sendo dito. Você não ataca, você não justifica, você afirma. E quem afirma com serenidade e firmeza impõe respeito mesmo em silêncio. Porque é a postura, a entonação e a segurança que transformam uma simples frase numa sentença impossível de ignorar. Na prática, isso significa eliminar palavras como acho, talvez, não sei se é certo, mas isso mina sua autoridade. Você precisa treinar sua fala para ser direta, segura e enxuta. Fale olhando nos olhos. Mantenha o tom neutro, mas firme. Faça pausas estratégicas e nunca se alongue para tentar convencer. A força da sua fala está no que você não diz, no que você sustenta com a sua energia. Mas atenção,
Assertividade não é arrogância, é equilíbrio. É você mostrar firmeza sem precisar diminuir ninguém. Quando alguém te ataca e você responde com uma frase clara, sem elevar o tom, sem perder o controle, isso desarma, porque o outro esperava confronto e você ofereceu domínio. Isso muda completamente a dinâmica do ambiente. Você se torna referência. Você passa a ser respeitado até por quem não gosta de você. Essa habilidade, quando combinada com sua construção silenciosa e seu progresso invisível, te torna praticamente inalcançável. Mas ainda há uma ferramenta que potencializa tudo isso: a arte de devolver o ataque com uma pergunta estratégica. Uma técnica refinada que expõe sem agredir e revela sem se exaltar. Vamos explorar isso agora. Você não precisa contra-atacar com gritos, ironias ou justificativas longas. Às vezes, a forma mais elegante e devastadora de responder a um ataque é com uma pergunta, mas não qualquer pergunta, uma que expõe a intenção do outro, que coloca a responsabilidade de volta em quem tentou te desestabilizar, porque quem te provoca quer te tirar do eixo. E uma pergunta bem feita faz exatamente o oposto. Coloca o outro no lugar. Imagine que alguém tenta te diminuir com uma frase carregada de veneno, tipo: você ainda está com aquele seu projetinho? Ao invés de rebater com raiva ou se justificar, você apenas solta: interessante sua curiosidade. Por que isso te incomoda tanto? Essa pergunta, dita com calma, desmonta a arrogância do outro. Porque agora ele precisa se explicar. E nesse jogo, quem se explica perde o poder. Esse tipo de resposta exige frieza. E essa frieza vem do domínio emocional. Você treina sua mente para não se abalar. E então responde com estratégia. Perguntas como: o que exatamente você quer dizer com isso? Ou: você se sentiria bem se alguém dissesse isso para você? São espelhos. Elas obrigam o outro a se olhar. E isso é desconfortável. Muitas vezes, até suficiente para que a provocação se encerre ali. Marco Aurélio dizia: a melhor defesa é não se parecer com o agressor. E devolver com perguntas é exatamente isso. Você não entra no jogo sujo. Você muda a dinâmica. Você faz com que o outro perceba que está sendo observado, exposto, sem que você tenha levantado um único tom. E quando você domina essa arte, você não apenas protege sua paz, você passa a controlar o ambiente. E é nesse ponto que a comunicação vira ferramenta de liderança. Porque quem domina as perguntas, domina as conversas. Você deixa de ser reativo e passa a ser propositor. Você guia o rumo das interações. E isso constrói uma reputação de presença forte, equilibrada, inabalável. Algo que aos poucos faz com que até os mais críticos repensem antes de te provocar de novo. Só que para manter essa postura, você precisa estar emocionalmente blindado. É impossível fazer perguntas poderosas se por dentro você está tremendo de raiva. Por isso, o próximo passo é essencial: aprender a neutralizar os gatilhos emocionais antes que eles tomem conta. Vamos entender agora como impedir que a raiva... É fácil manter a calma quando tudo está calmo. O verdadeiro teste vem quando alguém te cutuca exatamente no ponto fraco. Quando mexem na tua história, na tua dor, no teu ego. É aí que os gatilhos aparecem. E se você não estiver preparado, é arrastado por uma avalanche de raiva que te faz falar o que não devia, agir como não queria e destruir o que estava tentando proteger. A raiva é rápida, mas o estrago que ela causa dura. Quem domina os gatilhos, domina o jogo. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo manipulada emocionalmente. Quando alguém te provoca, não é sobre o que foi dito, é sobre o que foi despertado dentro de você. E se você não aprende a reconhecer esses gatilhos, você vira um botão fácil de apertar. E quem é fácil de ser ativado nunca será levado a sério.
Epicteto foi direto: qualquer pessoa que te irrita, te domina. E essa frase não é uma metáfora, é uma realidade brutal. Sempre que você perde o controle, você entrega o poder. Você deixa de ser protagonista para se tornar reativo. E o estoico não vive em função do que os outros fazem. Ele vive de acordo com o que ele decide ser. Por isso, a raiva precisa ser vista como o inimigo interno mais perigoso. Mas como vencer esse inimigo? O primeiro passo é a consciência. Preste atenção nos sinais. Respiração acelerada, tensão no maxilar, vontade de responder rápido. Esses são os alarmes. Quando eles tocarem, não obedeça. Pare, respire, se afaste por um segundo. Você não está fugindo da situação, está se posicionando acima dela. E esse pequeno intervalo é o que impede o desastre. Com o tempo você começa a desenvolver uma frieza estratégica. Você não reage, você calcula, você não explode, você observa. E essa nova postura passa a impressionar até os mais hostis. Porque quem esperava gritaria, encontra silêncio. Quem esperava drama, encontra clareza. E isso é desconcertante, porque a fúria deles não tem mais onde se apoiar. Você se tornou inatingível. Esse domínio emocional não é apenas uma ferramenta de defesa, é uma arma de liderança. Quando todos ao redor estão perdendo a cabeça, você se torna referência de estabilidade. E é isso que vamos fortalecer ainda mais agora, com as palavras de um imperador que entendeu como ninguém o poder de comandar a si mesmo antes de comandar o mundo. Vamos aprender com Marco Aurélio. A vida vai te testar. Vai te colocar diante de injustiças, provocações, perdas e surpresas amargas. Mas nada disso, absolutamente nada, está sob seu controle. Você não controla o que os outros dizem, fazem ou pensam. Não controla quem vai te trair, quem vai te ajudar, quem vai te ignorar. Mas Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma e um dos maiores mestres do estoicismo, cravou: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase parece simples, mas ela muda vidas, porque a maioria das pessoas gasta energia tentando controlar o mundo ao redor. Tentam convencer os outros, manipular resultados, lutar contra o inevitável. E no fim, só colhem frustração. Mas o estoico entende que o verdadeiro campo de batalha é interno. E que, se você dominar o que sente e pensa, o que acontece fora não pode te derrubar. Você não tem controle sobre o ataque, mas tem total controle sobre como vai reagir a ele. E é aí que o jogo vira. Porque enquanto o mundo tenta te arrastar, você permanece centrado. Enquanto tudo parece desabar, sua mente continua firme. Isso não te torna insensível, te torna imbatível. Você passa a escolher o que te afeta, o que merece sua energia e o que simplesmente não é digno da sua atenção. Esse entendimento cria uma liberdade real, porque você para de ser marionete emocional dos outros. Ninguém mais tem o poder de te tirar do sério, de te provocar, de te colocar em estado de alerta. Você responde quando quer, como quer e se quiser. E essa liberdade interna começa a refletir do lado de fora. Você se torna mais calado, mas mais impactante. Mais reservado, mas mais respeitado. E isso mexe com a estrutura de quem tentou te destruir. Porque agora eles não têm mais acesso ao seu ponto fraco. Suas reações desapareceram. Suas emoções estão sob comando. Você se tornou blindado. E essa blindagem não é visível, mas é sentida. No tom da sua voz, no seu olhar firme, na sua tranquilidade em meio ao caos. É esse tipo de força que te prepara para o próximo nível. Fortalecer a autoestima de forma tão sólida que ela não dependa de elogios nem da presença de ninguém. É criar uma confiança tão silenciosa que ela fala por si, sem que você diga nada. Vamos construir agora essa armadura invisível.
Você já percebeu como as Você já percebeu como as pessoas mais respeitadas não precisam dizer que são? Elas apenas são. E esse ser nasce de um tipo raro de autoestima, aquela que não grita, não se exibe, não implora por reconhecimento. É uma armadura invisível, forjada em silêncio, que protege sem pesar. E o mais poderoso disso? Ela não depende de elogio, aprovação ou presença alheia. Ela vem de dentro, da convicção absoluta de que você tem valor, mesmo quando o mundo insiste em ignorar. A maioria foi ensinada a buscar validação, a postar para ser notado, a se comportar para agradar, a se moldar para ser aceito. E isso gera uma ilusão perigosa, a de que o valor pessoal está nas mãos dos outros. Mas quando você começa a se reconectar com o que te torna único, com o que você superou, com o que você construiu, com a dor que virou força, algo muda. Você para de pedir para ser visto. Você simplesmente é. E isso cria um tipo de presença que impõe respeito, sem levantar a voz. Sêneca dizia: quem se respeita será respeitado. Mas esse respeito começa no íntimo. É você olhar no espelho e não pedir desculpas por existir. É caminhar com a coluna reta, mesmo que ninguém esteja olhando. É tomar decisões que te fortalecem, mesmo que doa. Porque a autoestima não é sobre se sentir bonito ou especial. É sobre ter clareza do seu valor, mesmo em silêncio. E quando essa clareza existe, nenhum ataque consegue atravessar. Essa armadura silenciosa te impede de implorar por atenção. Você não precisa provar nada, nem acelerar seu processo para impressionar. Sua evolução não é corrida, é construção. E cada vez que você resiste à tentação de se comparar, de se justificar ou de competir com os outros, sua blindagem cresce. Você se torna cada vez mais sólido, mais centrado, mais difícil de ser abalado. E o mais impactante disso tudo é o efeito colateral. Os outros começam a te ver com outros olhos, porque o mundo sente quando alguém se basta, quando alguém não precisa se exibir, mas carrega uma verdade interna que é percebida no olhar, no tom de voz, na forma como pisa. Essa é a presença estoica, firme, estável, serena. E ela nasce da autoestima silenciosa. Com essa nova base emocional construída, você agora pode entrar num território ainda mais avançado, lidar com as provocações sem confronto, sem se rebaixar, apenas expondo padrões, desmontando o jogo do outro com neutralidade e inteligência. Vamos explorar essa habilidade agora. Às vezes, o que machuca não é uma frase isolada, é o padrão. O ciclo, a repetição silenciosa de atitudes que minam sua energia, sua dignidade, sua sanidade. Só que quando você tenta expor isso com raiva, vira drama. Quando acusa, vira briga. Quando confronta de forma impulsiva, vira sensível demais. E aí você perde. Mas existe um outro caminho, mais sutil, mais eficaz, mais elegante, expor os padrões com neutralidade. E essa habilidade transforma qualquer relação. Em vez de dizer, você sempre faz isso, você solta com calma. Já percebi que esse tipo de situação se repete quando falamos sobre esse assunto. Já notou isso também? Você não está acusando, está convidando o outro a perceber. E isso muda tudo, porque agora quem está sendo tóxico precisa lidar com a própria consciência e não com o seu grito. Isso desarma, porque o jogo emocional só continua se você jogar nas mesmas regras. Quando você aponta com serenidade o que está sendo feito de forma recorrente, sem se exaltar, sem se justificar, o outro se vê no espelho e aí começa o desconforto, a mudança de postura, a tentativa de se explicar. E esse é o momento onde o poder muda de mãos, porque você não está mais reagindo, está conduzindo, está desmascarando comportamentos com classe. E quem faz isso impõe limites sem precisar dizer, isso
é um limite. Marco Aurélio nos ensinou que devemos agir como o rochedo que não se move, mesmo quando as ondas batem com fúria. E aqui, você se torna esse rochedo, firme, mas calmo. Você fala o necessário, expõe o que precisa, mas nunca entra na tempestade emocional do outro, e isso assusta, porque você não está mais à mercê da manipulação, está acima dela. Você começa a se tornar alguém que observa padrões, identifica ciclos e escolhe se quer continuar ou sair, sem gritar, sem implorar, sem dramatizar. E quando você passa a agir assim, tudo muda. As pessoas notam que suas palavras têm peso, que seu silêncio tem intenção, que sua presença exige postura, porque você já não aceita mais migalhas emocionais. E isso se torna evidente. E com esse novo nível de consciência, é hora de transformar até as críticas mais duras em ferramenta de autodesenvolvimento. Vamos pegar o que era veneno e transformar em antídoto. Está pronto para descobrir como usar até os piores ataques como impulso de crescimento? Vamos transformar sabotagem em força. Existe um poder escondido por trás de cada crítica que te atinge. Um poder que poucos têm coragem de acessar. O poder da transformação. Quando alguém te ataca, quando apontam suas falhas, quando tentam te diminuir, a primeira reação natural é se defender ou se machucar. Mas existe uma escolha muito mais poderosa. Observar o ataque com frieza e perguntar: o que disso é útil para mim? Mesmo que 90% seja veneno, os 10% que restam podem ser o impulso que vai te levar a um próximo nível. E transformar a crítica em autoaperfeiçoamento não é sobre aceitar tudo o que te dizem, é sobre filtrar, separar a maldade da oportunidade. Quando alguém diz que você é fraco, preguiçoso, desorganizado, você pode simplesmente afundar, ou pode transformar esse comentário em desafio pessoal. Será que essa fraqueza existe mesmo? E se eu eliminasse isso agora? O que era provocação vira plano de ação, e você começa a usar até os ataques como mapa de evolução. Esse tipo de mentalidade transforma o jogo, porque você deixa de ser vítima da opinião dos outros e passa a ser o próprio treinador. Tudo vira combustível, tudo vira treino, e quanto mais atacam, mais você cresce. Eles te insultam achando que vão te parar, e sem perceber estão te acelerando. Porque agora você não reage emocionalmente, você age racionalmente, e isso te coloca em outro patamar. Mas atenção, esse movimento exige honestidade. Você precisa olhar para si sem desculpas. Se existe um ponto que realmente precisa ser melhorado, melhore. Sem drama, sem vitimismo, sem prometer que vai mudar. Apenas mude, em silêncio. Porque essa mudança real, ainda que invisível no início, começa a gerar uma confiança interna brutal. Você sente que está ficando mais forte, mais disciplinado, mais pronto. E isso é viciante. O mais irônico de tudo é que quanto mais você cresce em resposta aos ataques, mais o mundo percebe. Mas menos você sente a necessidade de mostrar. Você já não quer provar nada para ninguém, porque já se provou para si mesmo, e essa é a vitória secreta. Quando até as críticas servem como escada, você se torna inalcançável. Quem tenta te destruir, te fortalece. E quando isso acontece, o jogo está ganho. E com essa nova força silenciosa, nasce uma escolha ainda mais estratégica. Parar de gastar energia com quem te diminui e começar a elevar quem realmente te apoia. Agora é hora de redirecionar seu foco, da defesa para a liderança. Vamos olhar para frente. Vamos construir grandeza junto de quem merece estar ao seu lado. Você já notou que muitas vezes a gente gasta mais energia tentando provar algo para quem nos despreza do que investindo em quem sempre esteve do nosso lado? Isso acontece porque o ego quer validação de onde foi ferido. Mas essa é uma armadilha.
E quanto mais você alimenta quem te diminui com atenção, mais você se afasta de quem realmente merece a sua presença. A verdadeira virada acontece quando você decide parar de reagir aos críticos e começa a construir com quem te apoia em silêncio. A vitória verdadeira não é solitária. Ela é cercada por pessoas que vibram com seu progresso, que te ajudam sem te expor, que somam sem cobrar. E é com essas pessoas que você deve investir o que tem de mais valioso: sua energia, seu tempo, sua presença. Porque enquanto os outros falam, elas caminham com você. E quando você vence, essas pessoas vencem junto. Isso cria uma rede de confiança inabalável. E cada elo dessa rede fortalece ainda mais sua jornada. O segredo aqui é mudar o foco. Deixe os críticos falando sozinhos, enquanto eles gastam tempo tentando entender por que seus ataques não surtiram efeito. Você cresce com quem te levanta. E isso é poderoso, porque o inimigo espera confronto, ele espera resposta. Mas o que ele encontra é indiferença total. E mais do que isso, te vê prosperando, cercado por gente de valor. Isso dói mais do que qualquer argumento. Concentrar sua força em quem te apoia é uma escolha de maturidade. É você entender que nem toda batalha vale a pena, que nem todo barulho merece resposta, que seu tempo é limitado demais para ser desperdiçado com quem não acrescenta. E quando você toma essa decisão, a qualidade da sua vida muda, seus relacionamentos mudam, sua mente se expande. Você deixa de ser refém da crítica e se torna líder do seu próprio caminho. E o mais bonito disso tudo é que, ao crescer junto de quem te apoia, você inspira outros a fazerem o mesmo. Você se torna referência, não porque gritou mais alto, mas porque se manteve de pé enquanto todos esperavam sua queda. Sua vitória se torna coletiva, sua evolução se torna exemplo, e sem perceber, você passa a ser temido por quem tentou te derrubar, não por vingança, mas por superação. Agora, só falta um último movimento, um desfecho à altura de toda essa virada, o momento em que você encerra o ciclo com classe, com frieza, com superioridade silenciosa. Está pronto para fechar essa jornada com a maior resposta que você poderia dar a quem tentou te destruir. Então vamos para o último tópico. Chegamos ao ápice, onde toda a sua transformação se cristaliza numa resposta que não precisa mais de palavras. Quando tudo o que tinha para ser dito já foi mostrado com atitudes, o silêncio final se transforma em consagração. Você não precisa postar vitória, nem esfregar conquistas. Você apenas vive em outro nível. Quem tentou te destruir agora, observa de longe, quieto, desconcertado, incomodado, porque a sua resposta foi a mais brutal de todas. Você venceu sem descer ao nível deles. Você cresceu sem implorar. Você se impôs sem gritar. Você fez exatamente o que eles disseram que você não conseguiria fazer. O triunfo silencioso é aquele momento em que você se dá conta. Não precisa mais provar nada. A sua própria evolução é tão evidente, tão forte, tão concreta, que mesmo quem tentou te apagar é obrigado a admitir, ainda que em silêncio, que você se tornou inalcançável. E isso não veio de fora, veio do que você construiu dentro, sua força emocional, sua postura estratégica, seu domínio absoluto sobre quem você é. Agora você não reage mais, você escolhe quando e como agir. Você não entra em qualquer discussão, você não gasta energia tentando mudar percepções pequenas. Sua presença já diz tudo, seu progresso é incontestável. Sua frieza é o novo padrão. E o respeito que antes você pedia, agora te segue em silêncio. Porque ninguém pode calar quem decidiu crescer. Ninguém pode destruir quem já se reconstruiu. E aqui está o próximo passo. Não pare. A jornada não termina com a vitória. Ela começa com a consciência de que sempre há mais a ser feito, mais a se fortalecer, mais a evoluir. Agora, você é o tipo de pessoa que inspira pelo que vive, não pelo que diz.
E o impacto que isso gera vai muito além dos seus inimigos. Ele transforma quem te acompanha, quem se espelha em você, quem um dia também foi destruído e agora encontra em você uma nova forma de reagir. Então levante a cabeça, honre cada cicatriz, cada queda, cada palavra de desprezo que te trouxe até aqui, porque agora você não é mais a vítima da história, você é o autor da sua virada. E quem tentou te parar ficou para trás, calado. Se esse conteúdo falou diretamente com a sua alma, curta o vídeo agora. Deixe nos comentários um "Eu me reconstruí" para que mais pessoas encontrem essa força. Compartilhe com quem precisa se reerguer e lembre-se de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Se inscreva no canal,